Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês durante a preparação para a festa de São Pedro e São Paulo, que já se aproxima. Sobretudo considerando as leituras que nós acabamos de escutar. No Evangelho, dois homens se oferecem para seguir a Jesus. O primeiro diz: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Ele estava tomado por um entusiasmo que surgiu em seu coração depois de ver todos os milagres que Jesus fazia, de escutar tudo aquilo que Jesus ensinava. Mestre, eu te seguirei para onde quer que tu fores. Mais ou menos como São Pedro disse na noite em que Nosso Senhor foi entregue: eu darei a minha vida por ti. Então Jesus lhe responde: darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo que hoje me trairás 3 vezes, me negarás 3 vezes, antes que o galo tenha cantado. São propósitos momentâneos. São atitudes que nós temos diante de uma empolgação. São Paulo também era perseguidor da igreja, estava certo de fazer a coisa justa, mas movido pelo seu desejo de atender zelosamente aquilo que lhe era exigido pela doutrina dos fariseus, se pôs a perseguir os primeiros discípulos de Jesus. Ora, São Paulo perseguia, São Pedro se propunha a seguir, e este homem do Evangelho, movido por um entusiasmo, se dispõe a ir aonde Nosso Senhor for. Mas Nosso Senhor lhe responde: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele responde àquela oferta entusiasmada com o realismo da exigência do Evangelho. Se você quer me seguir, não há outro caminho. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Assim como o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, aquele que me segue também terá a minha mesma sorte. Outro homem diz algo semelhante a Jesus: permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. E Jesus lhe responde: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Em outras palavras, a exigência dele é total. Não é apenas de renúncia ao conforto, ao bem-estar. É de renúncia aos próprios vínculos. Nada pode estar acima dele. Ele pede de nós tudo. Isto é a fé. A fé é aquele conhecimento de Jesus como Deus. Ou seja, enquanto eu não entendo que Jesus é tudo, e que Ele deve ser tudo para mim,
e que todas as demais coisas precisam ficar em segundo lugar e precisam ser objeto de uma renúncia universal da minha parte, isso significa que eu não entendi ainda quem é Jesus. Eu estou brincando de seguir o Evangelho. É muito comum que aconteça isso. Que as pessoas encarem Jesus e aquilo que Jesus diz como se fossem apenas conselhos para uma vida melhor. Como se o cristianismo fosse, no fundo, uma grande terapia de autoajuda, um meio para que a gente se sinta bem. Apenas um instrumento optativo, que nós podemos escolher, mas cujo objetivo, no fundo, é que nós nos sintamos bem conosco mesmos. Não. Isso não é o cristianismo. Jesus não veio a essa terra para trazer bons conselhos. Ele não tem para nós um caminho optativo, alternativo, algo que ele possa nos dizer que nós podemos ou não fazer, que nós podemos ou não escutar. Ou ele é tudo ou ele não é nada. Ou nós entendemos que ele é Deus e que, portanto, ele precisa ser seguido com exclusividade, de maneira absoluta. Ou nós entendemos que tudo aquilo que ele diz são palavras de vida eterna e que nós não temos para onde ir. Ou nós abraçamos tudo aquilo que Cristo nos ensina como nossa única lei. Ou nós entendemos que ele é o nosso único Senhor, verdadeiramente, ou se não, nós não somos cristãos. Isso não é cristianismo. Isso é apenas uma religião natural, inspirada em alguns valores trazidos pelo Novo Testamento. E há muito disso hoje em dia. Hoje em dia existem pessoas que querem trocar as exigências do Evangelho por todo tipo de compatibilidade. Adaptam as exigências da cruz aos seus próprios pecados. Hoje existem ideologias que tomam as Escrituras e tomam aquilo que Jesus ensina de maneira parcial e dizem, não, o que Jesus ensina é apenas a tolerância, o respeito, o amor indistinto por todas as pessoas, independentemente da sua condição, é a aceitação de todas as pessoas, independentemente das suas escolhas. Esquecendo as exigências tão pesadas que o Evangelho nos faz, de renúncia ao prazer, de renúncia a esse mundo, de renúncia a tudo aquilo que diz respeito ao nosso conforto, ao nosso bem-estar. Ao invés de seguirem um filho do homem que não tem aonde reclinar a cabeça, as pessoas querem reclinar a cabeça sobre alguém, sobre os seus próprios confortos. Ao invés de deixarem os mortos sepultarem os mortos, as pessoas querem criar uma grande funerária, em que estão administrando todos os seus apegos humanos, em que não querem abrir mão de nada, e ao mesmo tempo querem obter a confirmação de que estão seguindo a Jesus, quando na verdade estão ignorando Jesus para fazerem a sua própria vontade. Não querem Cristo como Salvador, querem justificar-se a si mesmos em seu próprio pecado. Vendem uma graça barata, dissoluta, uma graça que, no fundo, é uma licença para que nós continuemos pecando, ofendendo a Deus, manchando as nossas almas, perdendo o nosso destino sobrenatural. E é diante
de tudo isso que nós vemos, a vontade obstinada de Deus em nos salvar, na primeira leitura, mas que ao mesmo tempo esbarra com as nossas escolhas. Deus permitiu que Ló, sobrinho de Abraão, fosse para a terra de Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra eram cidades ímpias, eram cidades iníquas, eram cidades que prevaricaram contra Deus e que não quiseram acolher a palavra de Deus. Os anjos de Deus foram enviados para Sodoma e, ao invés de serem acolhidos para que pudessem produzir conversão, aqueles homens queriam cometer torpezas com os próprios anjos de Deus. Tão cegos, estavam na sua luxúria, no seu desejo de atender aos apetites da própria carne. Na oração intercessória que nós vemos Abraão fazendo diante de Deus, representado por aqueles 3 anjos que foram visitá-lo, Abraão insiste: Senhor, se houver 50 justos, 45, 40, 35, 30, 25, 20, se houver 10 justos, o Senhor destruirá aquela cidade? E Deus disse: não. Se houver 10 justos naquele lugar, eu a não destruirei. Tão grande é a vontade de salvar Deus, que para ele, para ele, 10 justos tem mais peso do que uma cidade inteira de ímpios. Tanto ele aprecia os seus servos, tanto ele valoriza o sacrifício dos seus servos, aqueles que realmente se entregaram ao senhorio de Cristo. O amor do Senhor por aqueles que são dele, São Paulo diz que o Senhor conhece os que são seus, faz com que estes tenham mais peso diante dele do que os pecados de muitos homens. No entanto, queridos irmãos, o mundo jaz no maligno. O grande desgosto é quando os próprios cristãos deixam de ser sal da terra e perdem o sabor. É quando, ao invés de servirem a Deus com toda a intensidade de sua alma, eles querem criar uma adaptação que atenda aos desejos de Sodoma e Gomorra. Quando os cristãos se adaptam, quando os cristãos criam uma doutrina que concilia luz e trevas, Cristo com Belial, o resultado disso não é a edificação da igreja. O resultado disso é destruição. Nós estamos no meio de uma pandemia. Hoje, no final da Santa Missa, recebemos um dos doentes. Mas ao invés de se dobrarem diante de Deus, os homens parecem que estão endurecendo mais. Ao invés de se converterem com toda intensidade, com lágrimas, com jejuns, com quebrantamento, os homens parecem que querem estar mais de costas para Deus do que antes, mais frios, mais apáticos, mais indiferentes. Quantos se habituaram com essa distância, que não é apenas uma distância social, é uma distância transcendental,
como se Deus já não importasse tanto, como se não houvesse tanta necessidade de frequentar os sacramentos, de buscar a Cristo, de ir à igreja. Estão acontecendo coisas tão horrorosas no mundo. O mundo está indo para um caminho muito pior do que Sodoma. Sodoma e Gomorra eram as cidades depravadas. Mas o mundo de hoje está criando a filosofia da depravação, a doutrina da depravação. O mundo de hoje quer tornar a depravação obrigatória. Se você não louvar o pecado, não homenagear o pecado, não incensar o pecado, você será cancelado. É assim que funciona o mundo em que nós estamos nos movendo hoje em dia. Todos nós ficamos chocados semana passada com uma empresa que, para vender hambúrgueres, usou criancinhas para defenderem de uma maneira assim tão banal práticas que são contrárias ao casamento natural, como se isso reproduzisse a realidade. Na verdade, não é. As crianças não são assim, não pensam assim. Isso é um tipo de falsificação. É mentira. Em tantos lugares do mundo, nos últimos dias, tantas manifestações blasfemas, que se opõem diretamente a Cristo, à igreja, e que ostentam o pecado, modos de vida que contrariam os princípios da Escritura. Ou seja, ao invés de se humilhar diante de Deus, o homem parece que está usando a pandemia para provocar a Deus de modo ainda mais aberto, para insultá-lo de maneira mais declarada. Ao invés de querer seguir Cristo como esses dois personagens anônimos do Evangelho de hoje, estão perseguindo a Cristo, atacando o nosso Senhor. O lema dessa novena de São Pedro e São Paulo que vocês estão fazendo é: vós sois uma família que tem por fundamento os apóstolos. Este é o nosso fundamento. É a fé apostólica. É a fé, com todas as exigências que ela tem. Este é o nosso fundamento, e nós não podemos desviar o nosso coração nem 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. Temos que permanecer firmemente ancorados na fé. Essa tem que ser a nossa grande finalidade, o nosso grande objetivo. O mundo pode desmoronar, nós permaneceremos firmemente agarrados à fé. Celebramos hoje a memória de Santo Irineu. Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo, de Esmirna, o qual foi discípulo de São João Evangelista. E ele escrevia sobre a intimidade com a qual ele conheceu São Policarpo. E como São Policarpo falava de maneira viva, entusiasmada, sobre a sua convivência com São João. E como São João falava para ele do Senhor. Ele conheceu Jesus. Então falava para São Policarpo sobre todo o amor de Cristo, sobre quem era Jesus, quem era o Verbo de Deus, o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Trindade, que ele conheceu, ele tocou.
Santo Irineu enfrentou os hereges do seu tempo, eram os gnósticos. E escreveu incansavelmente contra os gnósticos. E utilizava como grande argumento, além de todos os argumentos lógicos, maravilhosos e teológicos que ele utilizava, que aquela nova doutrina, que na verdade é o velho esoterismo, que vem lá dos inícios do mundo, esoterismo satânico mesmo, nada tinha a ver com a doutrina ensinada pelos apóstolos. E ele exortava a igreja do seu tempo: permaneçamos firmes na fé apostólica. Este é o nosso fundamento. Nós queremos seguir a Cristo até o fim, com todas as renúncias que o Evangelho traz consigo. Nós queremos abraçar a fé, com todas as cruzes que a fé supõe, especialmente nos nossos dias. Nós não teremos aplausos da nossa cultura, nós não teremos o respaldo da sociedade, nós não teremos de modo algum nenhum incentivo por parte do ambiente que nós estamos enfrentando. Nós seremos muitas vezes perseguidos, seremos caluniados, seremos tratados com ojeriza. Mas os homens da nossa geração um dia saberão que se este mundo ainda está em pé, é porque existe um pequeno resto da igreja que atrai os olhos de Jesus Cristo. E é por causa deste pequeno resto que a justiça divina ainda não caiu com todo rigor com que poderia ter já caído. Muitas pessoas se lamentam sobre o desastre que essa pandemia trouxe. Este desastre poderia ter sido muito pior, como efetivamente pode piorar, por coisas mais graves que podem vir adiante. Isso só não aconteceu até este momento, porque ainda existe um pequeno resto. Um pequeno rebanho que agrada a Deus. Talvez você diga: meu Deus, quanta gente se desviou. É verdade. Deus está olhando para a tua fidelidade. Ele está dizendo: mais do que todos esses que se desviaram, eu me alegro nestes meus servos, que mesmo no meio da prova não me abandonaram, que permaneceram firmes comigo e que vão comigo, mesmo que não tenham aonde reclinar a cabeça, mesmo que tenham que sepultar todos os seus mortos, eles não voltarão atrás. Eles são os meus servos, e por causa deles eu ainda encontro o meu prazer nesta terra. Que nós sejamos parte deste pequeno resto, deste pequeno rebanho do Senhor. Mesmo que o mundo inteiro prevarique, não importa. Mesmo que nós tenhamos que ser totalmente hostilizados, não importa. Nós queremos permanecer fiéis a nosso Senhor. Que Ele nos dê forças, queridos irmãos. Se nós tivermos que enfrentar o martírio, como São João Evangelista enfrentou, como São Policarpo de Esmirna enfrentou, como Santo Irineu de Lyon enfrentou, nós enfrentaremos. Talvez nós já estejamos sendo martirizados dentro da nossa própria casa. Quantos de nós somos tratados como inimigos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos parentes, porque eles olham para nós e dizem: não, o seu jeito de ser é um jeito de ser antiquado, antigo, ele não tem nada a ver com aquilo que nós gostaríamos de escutar em nossos dias. O Evangelho de Sodoma e Gomorra. O Evangelho de Sodoma nunca será proclamado pelos nossos lábios, nem pela nossa palavra. E a ele nós jamais daremos o nosso amém. Mesmo que a cidade inteira acredite nisso, não importa. Nós permaneceremos fiéis a Cristo nosso Senhor, com toda a decisão, sem nenhum tipo de negociação. Que a Santíssima Virgem, queridos irmãos, nos dê forças.
ela que em Fátima disse que em Portugal se conservará o dogma da fé, que ela nos ajude a conservá-lo. E este será o grande modo pelo qual nós poderemos dizer que, pela graça de Deus, nós ainda conservamos o nosso fundamento na doutrina dos apóstolos, sem nenhum tipo de tergiversação. Que Deus nos abençoe e que a Santíssima Virgem nos proteja pela intercessão de São Pedro e São Paulo. Amém.